Olá pessoal, vamos retomar ao estudo dos crimes omissivos e agora especificando aos crimes omissivos impróprios. Nós vimos no vídeo anterior que o crime omissivo caracteriza-se porque o agente deixa de fazer algo. E no caso do crime omissivo impróprio, esse deixar de fazer algo é tão grave que o agente responde como se tivesse agido. Ele responde por um tipo penal que descreve uma ação. E também disse que não são todas as pessoas que respondem pelo crime omissivo impróprio, porque a gente tem que analisar no caso concreto quem é que tinha o dever de agir no momento em que houve a criação de perigo ou dano ao bem jurídico. Então a pergunta a ser respondida agora é: como saber se há um dever de agir? Quem tem o dever de agir em situações em que a norma jurídica determina um determinado comportamento, a norma determina um certo comportamento, e a abstinência desse comportamento pode gerar responsabilidade penal. Bom, se alguém está se afogando nesse momento numa praia e há uma pessoa, alguém trabalhando como salva-vidas, eu não tenho o dever jurídico de entrar nas águas ali para salvar a pessoa, porque eu não estou obrigado por lei ou por qualquer outro tipo de contrato ou qualquer outro fundamento jurídico. Quem está obrigado por lei a entrar na água para salvar a pessoa que está se afogando é o salva-vidas. Eu vejo que aqui há já uma limitação em relação ao crime omissivo próprio. A lei traz para a gente quais são as situações em que uma pessoa está obrigada a agir para salvar a integridade de outra. Bom, então para saber se há o dever de agir, nós temos que analisar o artigo 13, parágrafo 2º. Porque o artigo 13, parágrafo 2º diz que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então vejam que existem já dois requisitos iniciais. O agente deve e pode agir. Por que é importante? E muitas vezes nós esquecemos do poder. Porque ainda que haja a obrigação, o dever de agir, se não houver possibilidade física, não houver possibilidade que não se exija um sacrifício do agente, ele também não será responsabilizado. Então, os primeiros requisitos é que o agente tenha a obrigação, então ele deve agir, e também pode agir, só que ele não age. E o dever de agir incumbe a quem? Então aí vem o próprio artigo 13, parágrafo 2º, que diz: primeiro, a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, aquele que de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ou aquele que com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Vamos ver detalhadamente e tecnicamente cada uma dessas três hipóteses aqui. Essas hipóteses, essas três alíneas do artigo 13, parágrafo 2º, são aquilo que a doutrina chama de fontes do dever de agir. Então, é para haver essa delimitação, porque se a omissão é imprópria, só pode responder pela omissão imprópria quem tem o dever de agir. E aí, essas fontes do dever de agir delimitam
tá, a possibilidade de responsabilizar uma pessoa por eventual omissão. Então, a primeira fonte do dever de agir é a lei. Então, a lei diz, né, quem deve agir, em qual situação. Nós temos a outra fonte, que é a assunção. A assunção é um ato em que alguém voluntariamente assume essa obrigação. Pode ser por contrato, ou por um mero acordo, mas o indivíduo assume voluntariamente esse dever. Então, quando o salva-vidas decide trabalhar na praia, ele assume voluntariamente, tá, o dever sobre a integridade física dos frequentadores. Tá? E também nós temos a hipótese da ingerência. A ingerência é aquela situação em que alguém pratica um comportamento que coloca em risco o bem jurídico, e a partir desse momento, quem cria o risco ao bem jurídico tem o dever de evitar o dano a esse bem jurídico. Então isso significa que o bem jurídico estava ali, quietinho, numa boa. O indivíduo pratica um comportamento indevido que coloca esse bem jurídico em uma situação de risco e, posteriormente, então, ele tem o dever de evitar o resultado lesivo. Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Na ordem em que aparece. Em relação à lei, né, como fonte do dever de agir, o exemplo é o pai e a mãe que deixam de alimentar o filho. Então, por lei, os pais têm o dever de cuidar dos filhos menores. Então, o pai e a mãe que deixam de alimentar o filho sabendo que há o risco de morte, né, violam um dever legal de preservar a integridade física dessa criança. Então, pela ausência da alimentação, eventuais danos que resultarem à saúde da criança, ou até mesmo à morte da criança, são atribuídas àqueles que tinham o dever legal de agir, que podiam agir e não agiram. É por isso então que o homicídio que denota uma ação, matar alguém, pode ser atribuído por omissão. Então, quando o pai e a mãe deixam de alimentar o filho e o filho vem a morrer, vem a falecer, vão responder por matar alguém, ainda que não tenham praticado uma ação propriamente dita, mas sim uma omissão. No caso, agora, a segunda hipótese, que é a da assunção, tem o exemplo do guia turístico. O guia turístico que é contratado para levar turistas para fazer uma trilha, então ele assume a responsabilidade sobre aqueles turistas, e um deles se perde, e esse guia turístico não faz nada. Esse guia turístico percebe que um turista está se aproximando de uma área perigosa, não alerta, não faz as advertências devidas, e esse turista acaba caindo num penhasco e sofrendo uma lesão grave. Esse guia turístico pode responder por lesão corporal, por omissão, apesar de não ter praticado uma ação. E por fim, no caso da ingerência, nós temos aqui um exemplo, né, de alguém que numa brincadeira joga uma pessoa na piscina e após jogar a pessoa na piscina descobre, né, que aquela pessoa não sabe nadar, que aquela pessoa está se afogando. Então aquele que jogou passa a ter o dever jurídico de salvar a vida daquela pessoa, porque se não salvar e aquela pessoa vier a morrer, aquele que jogou vai responder por homicídio por omissão. Pode ser doloso, culposo, mas é um homicídio por omissão. Se houve dolo ou culpa, aí tem que analisar o caso concreto. Tá? Então, reforçando aqui, né, as três fontes do dever de agir
são a lei, a segunda, a assunção, quer dizer, assumir voluntariamente um compromisso, e a terceira é a ingerência, ou seja, o bem jurídico foi colocado em risco por um comportamento de uma pessoa e, portanto, essa pessoa tem o dever de agir para que aquele risco não se converta num dano. Então, pessoal, eu fico por aqui e no próximo vídeo nós continuaremos o estudo da teoria do delito. Até mais!